Shalom Anashim, Akol Tov, tudo bem com vocês? Estamos aqui com outro vídeo do nosso canal Hebraicando com Yochai. E nesse vídeo a gente vai continuar o nosso estudo de hebraico através dos Salmos. A gente já estudou o capítulo 1 e capítulo 2, versículo 1 e versículo 2. E nesse vídeo a gente vai estudar capítulo 2, versículo 3. Eu sou Yochai Barzilai do Hebraicando com Yochai, direto de Israel, o canal que vai ajudar você a melhorar o seu hebraico. E agora, gente, sem gastar mais tempo, bora começar e bora hebraicar. Tá, gente, então esse aqui é o versículo que a gente estudou na última aula. A gente já estudou esse versículo, mas eu só quero tocar aqui numa coisa pequena que eu não disse. O versículo acaba com a palavra Meshicho. Meshicho significa seu ungido, ou o ungido dele, tá? Tá aqui, seu ungido. Essa aqui é a última palavra do versículo, ok? A palavra dizendo não aparece no hebraico. O tradutor acrescentou essa palavra para esclarecer o texto. Isso é interessante, quero saber o que você acha sobre isso. Se o tradutor deve colocar palavras que não existem, não aparecem no hebraico para esclarecer o texto, ou talvez é melhor deixar o texto como ele é, sem colocar essas palavras, porque também no hebraico, mesmo que a palavra dizendo, ou talvez lemor será em hebraico, essa palavra não aparece, através do contexto a gente entende que o próximo versículo são as palavras desses reis, desses governos. Essa é uma pergunta, quero saber a sua opinião. E agora vamos continuar para o versículo de hoje. A gente está em Salmos, versículo 2, capítulo 2, versículo 3. Tá, gente? Então, vamos começar. Nenateka, vamos primeiramente ler o versículo. Nenateka et mosrotemo venashlicha mimenu avotemo. Ok? Tá, gente. Então, Nenateka vem do verbo. Peraí. Vem do. Não funciona para mim. Copiar e colar. Não é tão difícil. Pronto. Então, Nenateka vem do verbo lenatek. Okay? Esse aqui é o verbo. Vamos colocar hebraico. Ok. Lenatek. Opa, desculpa. Lenatek. Que lenatek quer dizer ou desligar duas coisas. Posso cortar duas coisas que não serão ligados, ok? Ou seja, romper. Essa aqui é a tradução. Rompamos, ok? A gente vai romper. A gente também pode encontrar, ao invés de nenateka, a gente pode encontrar essa estrutura nenatek. Só nenatek. Assim, nenatek. Vamos dizer que nenatek é a forma, claro que não será assim, será aqui, não é tão importante. Nenatek será o verbo na forma mais regular, mas quando a gente coloca esse re no fim, com kamatz, ou seja, a nenateka, isso tem o sentido de ou um desejo, ou até muitas vezes aparece no contexto de vamos fazer isso rápido, né? E a gente quer fazer isso agora, vamos fazer isso agora, né? E mais enfatiza o fato que é uma coisa que a gente quer fazer agora, tá? Ou um desejo. Então, nenateka et. Et é uma preposição que indica o objeto direto. Não vou tocar nessa preposição nessa aula. Eu fiz 3 vídeos sobre essa preposição. Está aqui no card, também na descrição desse vídeo. Você pode assistir e estudar. É um assunto um pouco bem complexo. Não posso ensinar isso nessa aula. Então, mosrotemo. Vocês podem ignorar a preposição et, porque não aparece no português, tá? Mosrotemo. O que quer dizer mosrotemo? Então, primeiramente, a palavra mosrotemo vem da palavra moserot. Vamos colocar aqui moserot. Será assim. Opa, moserot. E esse mo no fim, esse emo no fim, é um sufixo pronominal. Também fiz alguns vídeos sobre sufixos pronominais. Não toquei nesse sufixo específico, mas
sobre a ideia, eu fiz alguns vídeos. Moserot significa tipo de cordas, mas aparece sempre no contexto de cordas que a gente coloca no animal, geralmente no jugo. Esse aqui é um jugo, coloquei uma foto para aquele que por acaso não sabe o que é jugo. Esse aqui é um jugo que a gente coloca num animal. Então, Moserot é essas cordas que a gente que liga entre o jugo e entre o animal, tá? E figurativamente, o que acontece quando temos essas cordas, então, o dom do animal, ele domina o animal. Então a gente usa, o Tanakh usa muitas vezes figurativamente essa palavra para descrever dominação. Então, Moserot é dominação, a gente são sob a dominação, sob a Moserot, sob as cordas de uma pessoa, uma coisa, no nosso caso, Deus e o seu ungido, ok? Então, Nenateka et Moserotemo, vamos romper as cordas deles, que é esse o sentido de emo, esse mo no fim. Moserot, só Moserot, o que está aqui em branco, é cordas. Esse sufixo emo tem o sentido de deles, ok? Está aqui, suas, que na minha opinião não é tradução melhor, e eu vou tocar nisso no fim da aula, e a gente vai ver que em português a gente pode entender isso em talvez outras maneiras. Mas já vou tocar nisso. E depois, venashlicha, essa palavra venashlicha, temos aqui a letra Vav no começo, que é o conjunto, o Vav conjunto, né? Como I em português, V. E o que a gente vai fazer? Nashlicha, que de novo, nashlicha pode ser simplesmente nashlich, ok? Será assim, nashlich. Ok? Que significa a gente vai jogar fora. Ou sacudamos, talvez, mas jogar para fora. Quando temos esse re no fim, de novo, como eu falei, tem um sentido, essa estrutura de verbos tem um sentido, ou esse sufixo que vem no fim dos verbos tem um sentido ou de um desejo, ou até de uma coisa que a gente quer fazer rápido, agora mesmo, né? Então, venashlicha, ele descreve a vontade que a gente quer fazer isso agora. Venashlicha, e vamos, ou jogar fora, né? Ou sacudamos. Mimeno significa de nós, e depois a última palavra, avotemo, que de novo, avotemo é uma palavra com o mesmo sufixo, certo? Temos a palavra avot, só avot, que significa corda, qualquer tipo de corda, isso é avot, e com o sufixo emo quer dizer as cordas deles, ok? Eu acho que esse versículo não é tão difícil de entender, claro. É um versículo que usa a linguagem que a gente usa quando a gente fala sobre animais e figurativamente fala sobre como o dom de um animal, ele domina o animal com as cordas, com o jugo. É assim que Deus e o seu ungido dominam os reis e os governos. E eles falam, não vamos jogar para fora essa dominação, que aqui são as cordas, tá? Só uma coisa que eu queria tocar. Vamos pegar essa palavra aqui, as suas cordas, tá? Essa frase, tá? Essa oração, essas algumas palavras, suas cordas. O que quer dizer suas cordas? Em português, eu posso escrever essa frase em 4 maneiras diferentes que têm sentido um pouco diferente e ainda tem o mesmo sentido de as suas cordas. Eu posso escrever as cordas deles, ou vamos começar com dele, ok? É uma opção. Ou as cordas deles, certo? Ou as cordas dela, ou as cordas delas. Temos aqui 3 maneiras de escrever essa frase que está aqui, ou essas palavras, tá? As suas cordas têm o sentido ou de as cordas dele, ou as cordas deles, ou as cordas dela, ou as cordas delas. Mas no hebraico,
Ou seja, se a gente lê isso em português, a gente pode pensar, tá, as suas cordas, cordas de quem? Pelo contexto, deve ser ou as cordas de Deus, ou as cordas de Deus e do seu ungido, certo? Então, o que isso quer dizer? Eu fiz essa pergunta, acho que há alguns meses, e a maioria das pessoas entenderam que se refere para as cordas de Deus e do seu ungido, mas tem algumas pessoas que entenderam, não, fala das cordas de Deus. Mas em hebraico não temos essa dúvida. Em hebraico, esse mo está no plural sempre e quer dizer deles. Ou seja, aqui o que está escrito é as cordas deles. Agora, se eu traduzisse esse Salmos, esse versículo, eu coloquei aqui deles e também aqui deles. Por quê? Porque uma tradução mais exato, mais claro, ele não abre a porta para talvez mal entendimento. Só que eu não conheço bem a linguagem do português da Bíblia. Pode ser que no português da Bíblia diz rompados as ataduras deles e sacudamos de nós as cordas deles. Não faz muito sentido ou até é um erro gramatical. Eu não sei. Por isso eu quero fazer essa pergunta para você, porque a tradução, o sentido aqui nessa forma é com certeza melhor. Com certeza fala sobre deles, não dele. Mas eu quero saber, na linguagem da língua portuguesa da Bíblia, eu posso escrever um versículo assim? Porque se sim, então é melhor escrever assim. Tá, gente, esse foi o meu vídeo sobre Salmos 2, 3. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e seu comentário. Se você não gostou, também pode deixar o seu comentário para me explicar o que você não gostou, para eu poder me melhorar. Não se esqueça de se inscrever ao nosso canal. Eu queria dizer porque cada semana vou colocar aqui mais uma aula, só que ultimamente eu estou muito ocupado, então não posso prometer isso, mas eu vou fazer o máximo para dar a vocês conteúdo de qualidade. Tá, gente? Tchau, tchau de Israel.